Chegamos em novembro. Novembro hoje, nos últimos anos ali, depois do advento da internet, está muito atrelado a questões de compra e consumo. Naturalmente isso é o ano inteiro, né? Principalmente depois com e-commerce, com mudanças nos hábitos das pessoas que compram online toda hora. Mas chega novembro, assim, por uma tradição americana que já está incorporada no nosso dia a dia, chega a famosa Black Friday e com ela alguns benefícios e alguns problemas. E hoje eu vou conversar com um colega, antigo colega já de muito tempo, um antigo pleonasmo, mas é verdade, quando você está mais antigo você junta todas as questões antigas. O Sidney Vida, que é advogado, colega, amigo de longa data, que está hoje à frente do PROCON, aqui de Santos, e a doutora Viviane Fernandes, que já é prata da casa, que já está toda hora aqui, nós conversamos aqui, prata da casa do programa, que nós sempre estamos conversando, trocando ideia. Ela está à frente da comissão do Código do Consumidor, Código do Consumidor de 1990, que hoje agora completa 35 anos, que pegou no tranco, mas principalmente depois do ano 2000, com o advento da internet, ele foi ali embora. E, Sidney, primeiramente, um prazer tê-lo aqui pela primeira vez no programa. Quero parabenizá-lo por estar agora, e parabenizá-lo e desejar boa sorte nesse desafio enorme que está à frente do PROCON. E eu já te mando essa pergunta, o Sidney, que é professor universitário há muito tempo. Esse é o momento aqui onde as pessoas... onde você enfrenta aí logo ao longo do ano, isso é governo, passa governo, mas aquelas dificuldades econômicas e o mundo exige muito consumo hoje em dia, e aquela semana onde o consumidor imagina que tudo vai estar ao seu favor. E nem sempre é assim, não é? Nem sempre é assim. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu venho no programa. Venho aqui como advogado e professor de direito. É muito bacana e é o direito que me dá a estrutura para estar à frente de uma diretoria tão importante para a cidade de Santos. Então, te agradeço, Sérgio, meu amigo Guimarães. Sempre gostei muito do seu pai, foi meu professor. O Marcelo sempre vai estar nas minhas lembranças. Quero agradecer ao presidente da Ordem, o nosso representante Rafael Meirelles, que conduz aí a nossa classe, né, tão importante para a sociedade. Quero agradecer à doutora Viviane, que está à frente da Comissão de Consumidor. Obrigado também pelas nossas reuniões, parabéns pelo seu trabalho. E realmente, a Black Friday, a gente está num momento de muita importância para a sociedade, porque afinal de contas, todos nós somos consumidores. Então é muito importante que você, consumidor santista, tenha o conhecimento dos passos que você vai dar. Então, o PROCON recomenda, em primeiro lugar, muita cautela. Eu acredito que a palavra de ordem para o consumidor nesse momento é informação. Isso nós temos muito, né, Sérgio, né, doutora Viviane? Nós temos muito informação, nunca tivemos tantas possibilidades de pesquisarmos o melhor preço, se as ofertas são válidas, enfim, trabalhar pela Black Friday. A Black Friday é uma realidade. Nós temos que deixar claro aqui que existem muitos fornecedores empresários que realmente fazem esse trabalho e cumprem para você, consumidor, o combinado. Então, assim, o problema é quando você vê tanto dinheiro e tantas ofertas, porque é um tempo de muito dinheiro acontece, gira, a economia gira de uma cidade. E lembrando que os fornecedores geram empregos, recolhem tributos e cumprem uma função social. Mas esses grandes negócios geram armadilhas. E você combate essas armadilhas com informação. A informação vai te trazer 3 passos que eu gosto muito de falar para todos, que é planejamento, transparência e segurança jurídica. Então, o primeiro ponto que nós do PROCON trazemos para você, consumidor. Não se afobe, planeje, né? Como eu costumo dizer. Planeje as suas compras. Faça uma lista. Porque, Sérgio, é engraçado que a impulsividade, ela te atrapalha. Então, assim, realmente tudo está num preço mais acessível? Existe, sim, a promoção de 50%? Sim, mas é importante que você, em primeiro lugar, consumidor e consumidora da cidade de Santos, da região da Baixada Santista, planeje, faça uma lista, pesquise preços anteriores. Inclusive, o PROCON de Santos já cumpriu sua função legal e nós publicamos no dia de hoje, em todas as nossas mídias e órgãos oficiais, a pesquisa que foi preparada desde o início de outubro.
em uma série de empresas de varejo. Em todos os nossos sites e frentes, se você entrar no site do Procon, procon.santos.sv.gov.br, está publicada as pesquisas e comparações de preço com uma análise técnica dos nossos funcionários servidores, comparando os percentuais e a realidade. Então, use como base para ser um guia para você. Eu queria até indagar agora, doutora Viviane, porque, na verdade, isso aqui, essa conversa, ela é o resultado de encontros, né? E ela é preventiva. E é verdade que a dobradinha do Procon-Cob funciona, ela tem o seu caráter preventivo para evitar essas questões. E ao longo do tempo, né, Viviane, nós conversamos sobre essa prevenção, sobre a educação que trazida e o entendimento do Código do Consumidor, que naturalmente nós hoje já vemos muito mais o consumidor muito mais entendido dos seus interesses e proteção dos seus interesses, aliás, coisa que nem sempre foi assim. Como eu sempre conversava com a Viviane, o Código do Consumidor, inclusive para os magistrados, os operadores de direitos, demorou uns 10 anos para ser aplicado. Os desembargadores, ministros mais que vinham de uma outra ideia acadêmica, também demoraram para pegar. Tudo antigamente não era vício redibitório. E isso daí é natural, faz parte da evolução e das novas gerações que vão aprendendo. E aí eu pergunto, Viviane, essa educação que inclusive é feita através de palestras e encontros, nós sentimos que tem tido um resultado, por mais que as pessoas ainda venham e cometam esses erros, todos nós cometemos, mas eu digo, até numa geração anterior, a gente já percebe um entendimento muito maior sobre os direitos e garantias dentro do Código do Consumidor, não é? Sim, sem dúvida. Sérgio, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje na bancada com o Dr. Sidney, representante aqui máximo do Procon, um órgão tão importante que vem trazendo sempre a educação para o consumo, para os consumidores. E eu acho tão interessante essa fala, também para os fornecedores, porque aí nós conseguimos ingressar, Sérgio, justamente no que você mencionou, a educação para o consumo. Como somos todos consumidores, todos temos de compreender exatamente essa função protetiva dessa legislação tão importante. Então, vejam só, os consumidores, eles precisam ter conhecimento dos seus direitos para que se planejem, para que façam suas compras adequadamente, para que saibam postular os seus direitos. Os fornecedores também precisam conhecer, e eu vejo que eles carecem bastante dessas informações também, né? Quais são os direitos do consumidor que o próprio fornecedor precisa observar? E sem dúvida alguma também, os próprios advogados precisam ter conhecimento dessa legislação, dessas regras específicas, para que possam justamente auxiliar os consumidores neste período. Como o Dr. Sidney aqui estava comentando, né? Nessa Black November, né, que já não estamos nem mais na Black Friday, né? O comércio, não é isso? Já começa... Há uma grande, pegando um gancho, para você consumidor, olha que legal, Sérgio. Tudo se inicia na sexta-feira, né, na Black Friday. Se estende para a semana. Veja a importância para a economia do nosso país, não é só do município. Olha só como você estendeu para a semana. Agora é o mês que é a preparação para o Natal e a época de festas. Então veja vocês, é uma função primordial. Doutora Viviane, muito bem colocado aqui. Você, consumidor e consumidora, o órgão máximo de proteção e defesa do consumidor chama-se Procon, seja nas esferas municipais, nos municípios, nos estados ou no governo federal. Nós temos um sistema nacional muito conhecido já, e Sérgio, muito bacana também você pontuar que é uma lei revolucionária, real e que realmente defende você, consumidor e consumidora. E a base é o quê? Em primeiro lugar, a informação. O Procon, um dos seus papéis principais é cumprir o que diz o artigo 6º, trazer informação e educação para você, consumidor e consumidora, e para os fornecedores e empresários. As leis consumeristas, elas não querem punir o empresário de forma alguma. O objetivo da aplicação da lei é harmonizar as relações de consumo, porque assim como os consumidores precisam dos empresários, que geram riqueza, que prestam uma função social, eu costumo dizer, quando você precisa usar um cotonete,
né? As hastes de plástico com algodão, não é você que produz o seu cotonete, mas você faz o seu asseio do seu ouvido. Quando você come uma pizza e entrega na sua casa um serviço, você precisa do quê? Você precisa de uma pizza bem feita, você quer levar sua família. Então, eu dou um exemplo simples para você em casa, ver como são importantes. E além disso, o empresário gera empregos e recolhe tributos. Mas os consumidores são o lado mais fraco e vulnerável. E aí o PROCON, um órgão oficial, traz o equilíbrio dessas relações. É aí que nós entramos, em primeiro lugar, informando e educando. Em segundo lugar, fazendo o quê? A conciliação. E, por fim, exercendo o poder de polícia. Sem juridiquês, né? Porque o pessoal vai ver em casa, o pessoal comenta uma coisa que sempre chega para nós, Viviane, Sérgio, é assim, qual a diferença entre o Reclame Aqui, que é um trabalho excelente, e o PROCON? Isso chega muito para mim, Sérgio, nesse ano, nessa empreitada, nesse desafio que eu tô desde fevereiro. E é bacana porque o Reclame Aqui, na verdade, é uma iniciativa privada, é um site que é excelente, mas que gera problemas para a marca, os atributos da marca. Você que está em casa, todo produto ou serviço tem uma marca que identifica esse trabalho. Então, o que faz o ranking, né? É bom ou não é? Mas no momento de exercer o poder de polícia, é fazer com que a espada da justiça... Estamos dando uma entrevista aqui para a ordem, né? A figura da justiça é o quê? Uma mulher, porque a palavra é do gênero feminino, com uma balança para o exercício da atividade da lei. A lei não pode ser vingativa, ela tem que ter um equilíbrio, né? Proporcional, como nós aprendemos na faculdade de Direito. Mas a espada é o poder de punição, de coação, de falar, olha, eu vou te multar, eu vou suspender temporariamente a sua atividade comercial ou vou interditá-la por tempo indeterminado. Só órgãos do Estado podem fazer isso. E aí nós entramos operantes, alertas e vigilantes. Não é, Sérgio? Mas olha, eu vou fazer uma colocação que você me deu um gancho muito importante. A legislação, o Código do Consumidor, a legislação para o consumidor, a legislação ambiental brasileira, são uma das principais legislações, são as duas principais legislações do mundo. Ela serve de parâmetro, inclusive para a legislação americana. Nós somos ali uma vanguarda realmente. Sem dúvida nenhuma. E uma das coisas que é muito importante é que as pessoas aqui, eles não tinham a dimensão, as pessoas não têm a dimensão com relação a quanto a legislação é eficaz e é importante. Mas com ações que nós estamos vendo, e aí eu faço esse programa desde 2013, 14, desde 2013 ou 14, e ao longo do tempo que eu tenho visto muito, são 10 anos à frente, eu tenho visto a evolução, principalmente em razão da tecnologia, do aprendizado, principalmente do consumidor. Opa! E aí o que muito acontece? Legal. Por quê? O Reclame Aqui é uma iniciativa privada, mas o consumidor e até o fornecedor, dependendo, eles vão procurar primeiro no Reclame Aqui, PROCON, isso, antes de comprar. E acontece que vem uma nova geração, e essa nova geração já está se acostumando a fazer isso. Então nós que viemos do analógico, tínhamos dificuldade, principalmente no começo. Não denuncia a nossa idade. Não, mas tinha. E hoje... É verdade. E hoje... Nós não somos natos digitais, né, Sérgio? Não. E cometemos, mesmo sendo advogados, vários erros. Por quê? Porque confiamos, porque achamos que aquilo não tinha problema nenhum, principalmente porque a gente tinha a confiança, a gente desconfiava no papel. Opa, isso está estranho. Não da pessoa. Sim. A pessoa está do outro lado. Então, isso é um ganho muito grande da sociedade, e aí eu tenho que parabenizar os órgãos públicos, a OAB, porque ao longo desses 10 anos, 12 anos, 13 anos, eu percebi o entendimento das pessoas mais antigas da nova geração. Então, isso é um ganho muito grande. E chegar na Black Friday, a Black Friday 2017, 2018 no Brasil, se você pegar 17, os erros que você ia ver no PROCON são diferentes. É muito bem colocado. Do 18, do 25. Muito bem colocado. Então você vai perceber por quê? Porque o outro lado também evoluiu dentro dos crimes. Então os crimes são diferentes. Então as pessoas, e a imprensa vai correndo junto, o entendimento e tal. Mas você vai percebendo que o crime que tem em 2025, e aí você vai falar com propriedade, o que está acontecendo, já é diferente daquele. Houve uma evolução, mas essa consciência em razão das iniciativas. Sem dúvida, inclusive esse canal aberto direto. A Ordem dos Advogados, parabenizo a doutora Viviane
não vou deixar, trem que chega na hora nunca dá notícia, tem que ser falado. Parabenizo, Sérgio, você, meu amigo, e o nosso presidente, porque isso aqui é função social. Nós cumprimos uma função social para a sociedade. E a maneira de fazer com que cada vez mais o código, que já caiu no gosto, né, da nossa população, é simplesmente dando informação e educação através dos canais. Então eu quero parabenizá-los. Repito e reitero, serei repetitivo. O trem que chega na hora nunca dá notícia. Mas a parceria entre PROCON e OAB é fundamental para cada consumidor e consumidora. Quando vocês me convidaram, eu falei que bacana poder falar sobre uma data tão importante, porque afinal de contas, todos somos consumidores. E o que rege e desenvolve uma região é a sua economia. Consumidor informado é consumidor que sabe seus caminhos. Olha o que você falou, que legal. Quando eu chego em fevereiro da minha assunção ao cargo, e eu quero aqui também aproveitar, que eu acho que a gratidão é um dos movimentos, um dos sentimentos mais importantes de um homem. Agradeço ao prefeito Rogério Santos pelo convite para estar num órgão tão sensível para a sociedade. Ele chega e fala para mim, vem para cá, Sidney. Você vai tocar um órgão técnico que trata de questões extremamente técnicas com um corpo técnico de servidores que agora eu posso dizer praticamente um ano. Gente, que servidores. Primeiro ponto. Quando eu chego no funcionamento, Sérgio, eu faço o quê? Eu já tenho experiência de outros órgãos e eu simplesmente faço um trabalho de 90 dias. Eu falo que são 100 dias, doutora Viviane. Como é o real funcionamento do órgão? Porque eu acredito que é importante ser advogado, sim. Acredito que os senhores também pensam igual, né, Sérgio? Você está num órgão técnico, tem que ser advogado e compreender, pelo menos, os 119 artigos do Código do Consumidor. Como professor que fui da matéria e sou em diversas faculdades, isso deu o quê? Confiança para eu compreender o funcionamento real, sendo advogado e professor da matéria, e compreender as suas estruturas legais, porque o ato é vinculado. Tudo que eu posso fazer é permitido pela lei dentro da esfera da secretaria e da prefeitura. E ato contínuo as estruturas físicas e digitais. Por fim, quem é a gente, as pessoas que participam desse processo? E me levou a apurar essa informação, Sérgio, tudo isso para te falar. Caramba, realmente, veja como o direito ele parte da sociedade. Os golpes, as mentiras, as demandas, elas vão se alterando com o tempo, né, Sérgio? Essa observação é legal, porque a pessoa que está em casa fala, tudo vai se alterando. Os costumes, um exemplo, a pandemia, infelizmente, essa desgraça para a sociedade, ela de alguma forma, ou diretamente, acelerou o quê? A mudança de comportamento de compra e venda. Isso é um fato detectado. Então hoje, o que acontece? O efeito é tão grande, veja você que está em casa, que os consumidores e consumidoras compram muito mais pela internet, pelos marketplaces, pelas grandes lojas online. Eu tenho dados concretos, né? Eu digo que essa gestão comigo é uma gestão com rumo, com dados e com gente. Então, eu trabalho com dados como gestor, uma obrigação profissional. Então, houve uma mudança significativa que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu poderia dar 73 exemplos. A mudança para as compras digitais mudou o centro das cidades de todos os países. Tô certo, Sérgio? Certo. Doutora Viviane? Aluguel, compra, tô certo ou não? Compra de imóveis, localização de empresas. Você vê que o maior varejista do mundo, a Amazon, não tem uma loja física. Por quê? Porque ela trabalha com as mudanças de compras, o que gera uma série de opiniões e dúvidas. Por exemplo, a gente está na Black Friday e vou soltar uma primeira dica, né, Sérgio? Né? Todo mundo chega e fala, a maioria já conhece, e eu reparei que os mais jovens, que é natural, são nativos digitais. Comprei pela internet, eu tenho o direito de arrependimento? 7 dias? Sim. E aí eu reparei que a maior parte, repito, dos nativos digitais jovens já tem essa informação. Mas a minha mãezinha, que tem 74 anos, as minhas tias, tudo na faixa das 60, 70 anos, elas falam, não, eu comprei na loja, eu tenho direito aos 7 dias. Não é assim. O direito de arrependimento ou reflexão, como a doutrina fala, e aqui ainda que a gente esteja falando para o público, a gente está na ordem, acaba usando o juridiquês, né? Não tem como, né? O direito de arrependimento, tecnicamente, são 7 dias que a lei te protege da publicidade enganosa. Você vê no comercial, fala comercial ainda, né? Na publicidade das mídias, aquela roupa perfeita no modelo, na manequim. Manequim é da minha época, né? Né, Sérgio? Você vê isso. E você repara que quando a roupa chega, doutora Viviane, a senhora que é uma mulher elegante, tá amassada, não ficou direito. Ou seja, eu não preciso justificar. Agora, você devolve, atenção, a empresa tem que te devolver 100% do dinheiro imediatamente e com os custos do frete de devolução.
Mas aí o pessoal chega, Sérgio, essa é ótima, chega em casa. Minha mãe, tá? Tô dando exemplos de familiares e amigos. Não, porque eu fui comprar, não gostei, quis devolver o sapato. Como é que é, mãe? Não, isso não pode. Como assim? Eu tenho o direito de 7 dias. Não, mãe. A lei garante porque você não teve contato com o produto. Quando a senhora dona de casa, o senhor que é um trabalhador, a senhora que está nos assistindo aqui, vai na loja, a senhora teve contato com o produto. Então, a devolução é por mera liberalidade, por conveniência do empresário, do fornecedor, do lojista, que quer fazer com que você seja bem atendido o cliente, mas a lei não obriga. Ele só é obrigado a devolver 2, 3 dias depois, ou no prazo, atenção, Black Friday, de 90 dias de bens que não são perecíveis, os perecíveis 30 dias da data da compra ou da entrega, aí você tem direito à troca só se houver um vício ou um defeito. Ou seja, um problema no bem, né? Para ficar simples para a TV. Precisamos entrar na diferença doutrinária, técnico-legal, do que é um vício e do que é um defeito. Mas veja vocês, só se houver um vício ou defeito. Então são dúvidas muito prementes. Muita coisa acontece. Outra que eu adoro que pergunta, isso é formalizado nos nossos canais de atendimento que eu vou deixar aqui no final, para você contar com o Procon. Você, sold out, esgotado, últimas peças, não tem direito à troca. Isso acontece, Sérgio, eu tenho praticamente todas as semanas. Você vai lá e fala esgotado, ou promoção, só tem direito a uma peça. Perfeito? A pessoa vai lá, tá claro a identificação? A informação tá clara? Então você não tem direito à troca. Ponto. Agora, se houver um vício ou defeito, a roupa rasgou, tem a obrigação de fazer isso. Mas você sabe o que é importante, até, Viviane? Primeiramente, se você pegar uns anos atrás, e aí eu falo de educação, toda a base até das minhas intervenções, foi a educação. Você não via no site do Mercado Livre ou em nenhum lugar a devolução. A devolução, ele hoje consta. Isso. Hoje consta. E também, Viviane, e aí até para você até se manifestar, uma outra coisa também, o nosso código protege a nossa indústria também, porque essa colocação da devolução da utilização, por exemplo, no direito americano, não existe. Ele, olha, eu não gostei, usei, não gostei, eu vou devolver. Então, como vocês estavam falando até do fornecedor, há uma proteção, né, Viviane? E a lei fala sobre isso, você é conhecedora da lei, fala na proteção também, porque se você usar, ainda mais uma cultura nossa, a brasileira, que está se educando para várias direções, se você usar, não quero mais, não gostei, e devolver, então isso é uma coisa importante. É importante que seja dito também, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, mas estamos falando sempre de boa-fé, então é claro que a boa-fé do consumidor deve ser considerada também. Então, como o Dr. Sidney estava aqui nos dizendo, uma regra máxima, e é muito importante que os consumidores saibam disso também, é a que determina que a oferta vincula. Então, tudo aquilo que o fornecedor, que o comerciante ofertar, prometer, deve ser cumprido, não é? Então, por exemplo, a troca, se o fornecedor determinar que ele vai efetivar aquela troca no prazo de 30 dias, então se o consumidor tem conhecimento dessa oferta, a empresa será obrigada a cumprir. Todavia, nós já sabemos, como você mencionou, que nos Estados Unidos nós temos essa regra, né? Muitas pessoas veem nos filmes, né? Elas querem reproduzir aqui, às vezes, esse desconhecimento total de que, se eu comprei e não gostei, até mesmo pessoalmente, eu posso ir lá e trocar, ou eu posso utilizar e devolver e vou ter o meu dinheiro de volta. E isso não vai ocorrer porque não é o que o código determina, não é? Como o Dr. Sidney mencionou, somente se nós tivermos vícios, se tivermos falhas naquele produto, é que ele poderá ser devolvido se a aquisição tiver sido feita presencialmente. Então, o que eu quero dizer para a educação para o consumo, que é importante que o consumidor também tenha boa fé e conheça os seus direitos, no sentido de que, de fato, o fornecedor precisa cumprir a sua oferta e ele deve estar sempre atento a essas falhas e aos prazos para troca. Eu queria deixar claro aqui, né, a gente já deve estar assim caminhando aí para a nossa finalização. E-commerce, não é isso, Dr. Sidney? Nós temos cada vez mais as compras sendo efetivadas por intermédio da internet, por meios digitais. Que cuidados o consumidor deve tomar?
Primeira coisa, duvide de ofertas miraculosas, duvide desses links que chegam por WhatsApp, desses sites fantasmas, não é isso? Então, cuidado com Pix também, não é? Esses Pixes que são feitos e depois não conseguem ser estornados. É importante que o consumidor saiba que ele tem mecanismos, ele pode, claro, depois de registrar toda essa sua via crucis, né, de ter passado por isso, então vai tirar prints de tela. Se passar por essa questão do Pix, por exemplo, entrar em contato com o seu banco, não conseguiu resolver pelo seu banco, existe ainda um procedimento que é o MED, que é o mecanismo, não é isso? Nós temos esse mecanismo eletrônico de devolução pelo Banco Central, pode ser efetivado, melhor o quanto antes, mas em até 80 dias após aquela negociação por Pix, aquela negociação fraudulenta, e ele pode requerer isso. E é claro que sempre se valendo do PROCON, que nós temos um PROCON extremamente atuante, com todo o maquinário pessoal para que possa ser realizado esse trabalho em prol do consumidor. É necessário que o consumidor esteja antenado aos seus direitos, colete prova e procure os órgãos públicos para que possa, então, obter os seus direitos. Lembrando que sempre um advogado estará à disposição para que possa também contribuir. Só um parênteses antes de a gente falar sobre isso, para finalizar. Ao longo desse tempo, é importante que pessoas estavam à frente do PROCON. Nosso colega, amigo, Rafael Quaresma, o Dr. Ronaldo. Excelente. Excelente. Então, o PROCON está super bem representado, como está com você também, pessoas técnicas, pessoas sempre da área, sempre que trazendo com você, agora está trazendo essas questões, e é muito legal porque eu vi a evolução. Quando o Quaresma estava vindo aqui, a gente estava falando no começo, o Ronaldo já pegou essa transição e você agora, a ratificação desse sistema todo eletrônico e tudo mais. Então, para mim é gratificante porque eu vi a evolução com pessoas que sempre muito competentes. Então isso é muito importante, e aí parabenizar a prefeitura, porque manteve um nível sempre alto do PROCON, e você se direitar para brilhantar mais, aí a competência principalmente. E para terminar sobre essas questões, são questões agora pontuais que estão acontecendo nos restaurantes, como o Rick colocou, às vezes não traz, só aceita o cartão de crédito, Pix, mas não é visível. Essas coisinhas que ainda que a educação está reparando, a questão da Black Friday também. Mas tá a Black Friday do mês inteiro, não vê? Porque eles estão queimando estoque, vai vir o Natal. Quer dizer, naturalmente isso acontece. Naturalmente é um mecanismo que o mercado encontrou para inserir essas questões que eles não conseguiam fazer pontualmente ali, então fazem um apanhado. Mas, extraindo isso tudo de vocês, é muito importante seguir o que eles estão falando. Vocês entrem, isso vai estar no YouTube, esse programa, consultem o PROCON, o Reclama Aqui. Se tiverem dúvidas, liguem, entrem em contato com a OAB, exatamente, porque só assim as pessoas não cairão em golpes, né? E elas terão daqui para frente uma familiaridade maior e evitarão essas coisas. Por mais que os criminosos evoluam com seus golpes, vocês têm ali os canais certos. Infelizmente, nosso tempo está se encerrando. Eu queria muito agradecer a presença tanto da Viviane e do Sidney. Naturalmente, Sidney, nós convidaremos vocês para outra. Porque se a gente parar, a gente vai ficar horas aqui conversando sobre... Porque a evolução dos golpes dentro da tecnologia são todas as áreas e essa não foge, é uma das principais. Então, eu já quero estender aqui o meu convite para ambos, para uma futura participação. Aqui esse ano está terminando, mas o ano que vem, para a gente manter, continuar, porque quem ganha é o telespectador, e que não é o advogado que vê o programa, quem vê é o telespectador que está pela Baixada Santista. A nossa audiência ela tem realmente um alcance abrangente, então todo mundo que está vendo um programa desse vai se educar. E isso essa é a nossa finalidade, trazer uma sociedade mais forte, para que nós todos podemos dialogar e não ter problemas futuros. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio, uma vez mais. Quero agradecer à doutora Viviane. É muito bom poder ter esse contato direto com você, consumidor e consumidora de Santos da região, e dizer o seguinte: o PROCON está aqui, entra em campo para proteger os seus direitos. Então, dúvidas,
contacta a gente. Pode entrar pelos nossos canais, pelo nosso site, por e-mail. Vocês podem ir em nossos postos de atendimentos presenciais, seja no Poupa Tempo, no centro de Santos, no nosso posto avançado Procon Unimes na Barão de Paranapiacaba, em horário comercial. Enfim, estamos aqui alertas e vigilantes por vocês e para vocês. Contem com o Procon. Obrigado. Até a próxima.